Estamos iniciando amanhã com muito conteúdo para o crescimento pessoal dos nossos empresários, empreendedores, dos colaboradores, dos profissionais que estão nos assistindo. Fique à vontade, Josiane, a virada empreendedora da sua. Vamos lá então, gente. Primeiro, um bom dia, né, a todos. Queria primeiro agradecer, né, a atitude empresarial, na pessoa do Felipe, na pessoa da Sandra, né, que eu acabei de conhecer, mas que me deu todo o apoio, toda a atenção, né, para a gente poder estar aqui hoje. E que através de atitudes como essa, né, contribuem para o conhecimento, né, fortalece a busca, né, de melhores práticas para nossos empresários, né, para os empreendedores em geral. Isso a gente sabe que é muito importante, a busca de conhecimento, né, a melhoria contínua. Isso tem que fazer parte da nossa vida diária, independente, né, do que a gente do nosso ramo, do que a gente atua, né? O conhecimento ele tem que fazer parte, né? E essa virada empreendedora, né? Um evento sensacional. Ontem eu consegui acompanhar, hoje também estou presente e que continue sendo fonte, né? De compartilhar conhecimento, de aperfeiçoamento de cada um que esteja aqui presente, né? Um bom dia também às pessoas que estão presentes, né? Obrigada pelo interesse. Provavelmente as pessoas que buscam, né, um assunto desse já estão fazendo um esforço para não procrastinar, né? Então isso é muito importante. Eu sou psicóloga e administradora e hoje eu atuo na empresa Unigerente, né, que é uma consultoria. Eu atuo na parte de consultoria de gestão de pessoas e hoje eu busco o desenvolvimento do setor de RH nas empresas. Né, o setor de treinamento, de desenvolvimento, de formação, principalmente formada para os líderes, mas também para toda a equipe, né, como um todo, né, e a questão de mentorias também. E o que eu percebo, né, o que a nossa equipe aqui da Unigerente percebe, principalmente quando nós fazemos mentorias individuais, né, ou em grupo, ou treinamentos em grupo, é a visível necessidade que os gestores, tanto os gestores como os colaboradores como um todo, têm em administrar o tempo deles. Né? A administração do tempo é um gargalo muito grande, uma competência que a gente trabalha muito, né, nas mentorias. E é muito difícil administrar nosso tempo, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem um excesso de informação, um excesso de ter que gerar resultados, né, rápidos, práticos e efetivos. Isso tudo a gente acaba se embolando, né, nas apenas 24 horas que o dia tem, né? Para muitas pessoas são pouco, né? E principalmente a questão da organização, né? Identificar o volume de trabalho, como que eu aproveito o meu tempo, né? Como que eu administro as demandas que eu tenho no meu dia, né? Se eu utilizo ou não técnicas para me organizar, para me planejar, gerar resultados, né? Às vezes uma simples agenda ou um simples aplicativo no celular, a gente consegue trabalhar como um todo esse aspecto da organização e principalmente da administração do tempo. Né? A gente percebe que grande parte, ou praticamente todos, né, de alguma forma, procrastinam e assumem esse comportamento de procrastinação. Né? E é isso que a gente queria conversar um pouco hoje. Né? As pessoas perguntam, tem como? É possível? Né? A procrastinação ela é individual. Cada um, a gente vai perceber, né? E eu vou mostrar para vocês hoje, compartilhar com vocês hoje, que a procrastinação ela é individual. Cada um procrastina em alguma coisa e por algum obstáculo, por algum motivo. Então, identificar esse obstáculo, identificar este motivo e aplicar as técnicas, né? Para conseguir de forma prática trabalhar esses aspectos seus da procrastinação, né? Desse comportamento que cada um de nós temos, né? Independente, às vezes no grau menor, às vezes no grau maior, mas isso faz parte, né? do nosso dia a dia. Né? Hoje nós estamos numa situação que ela nos assola, né? Que é a questão da pandemia, que nós estamos vivendo um número considerável de comportamentos procrastinadores. Né? Nós percebemos assim, projetos que nós tínhamos em andamento foram adiados, né? Eventos foram desmarcados, ações que faziam parte da nossa rotina, elas foram adiadas, né?
elas foram paralisadas, né? E as pessoas tiveram que priorizar, elas tiveram que adiar muita coisa, tiveram que abrir mão de situações, né? O próprio trabalhar home office, isso requer uma gama imensa de situações que têm que ser percebidas, onde eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, que horário eu vou trabalhar, mas a cama está ali do lado, a geladeira está ali do lado, meu filho, né, tá dentro de casa, então várias situações que a gente teve que se adaptar, e com isso muitos comportamentos procrastinadores vieram à tona. Né? E a gente teve que se reorganizar em muita coisa, principalmente as coisas que nos incomodavam, que a gente já tinha uma tendência à procrastinação, ficou mais fácil a gente colocar debaixo do tapete, né? É a pandemia, mas eu não posso marcar com o cliente tal, mas aquele relatório agora ele não vai ser mais tão necessário nesse momento, né? E agora a gente vê uma volta desse processo, né? Graças a Deus a gente vê uma diminuição, mas ainda com muitos cuidados, né? A gente vê que as pessoas estão voltando à normalidade, né? Algumas já voltaram ao trabalho, algumas já estão com as ações que eram mais da rotina delas, e aí a gente percebe que voltou essa urgência de entregar um relatório, de fazer um controle, de funções que você tinha dado uma parada, você tem que voltar, você volta a ser cobrado por elas, né? E aí nisso outros comportamentos voltam, né, para o seu viés da procrastinação. Então, o assunto hoje, a gente acredita que ele está muito pertinente, porque ele engloba toda a nossa realidade, né, de pandemia que a gente vive, de mudança, de adaptação, e já era comportamentos que a gente já tinha. Então, a gente tem que sempre estar lidando com a procrastinação de forma a amenizá-la ou, né, simplesmente saná-la. E aí, quando você evita a procrastinação, sua produtividade melhora, porque você vai ter mais tempo, você vai dedicar sem gerar mais tempo e sem gerar mais esforço. Então, você consegue ter ações muito mais efetivas quando você trabalha os pontos onde você procrastina, né? A gente tem que analisar sempre e entender o nosso perfil de procrastinação. Quais as tarefas que eu tendo a adiar, como eu faço isso, por que eu adio, e pensar nas estratégias para poder vencer, né, a procrastinação. O procrastinador, ele é muito mal visto, né? A gente enxerga de uma maneira muito negativa. A gente coloca adjetivos como preguiçoso, dorminhoco, que não quer fazer, que fica o dia inteiro, né, sem ter nenhuma ação, e muito pelo contrário. Nós temos procrastinadores que eles têm perfis que beiram até a perfeição, que beiram até a questão da minuciosidade, dos detalhes, do perfeccionismo, né? As pessoas que são procrastinadoras, elas entram em pânico quando elas atrasam as atividades demais, quando elas sacrificam a qualidade porque elas não têm tempo para poder, porque elas não administraram o tempo dela, né? Então, os procrastinadores, eles sofrem. Eles não são pessoas que simplesmente deixam para lá e não querem fazer aquela tarefa. Né? Eles são pessoas que se sentem culpadas e são bem propensas, e aí a gente pode até analisar nesse sentido de saúde, que sofrem de resfriados, que têm dores no estômago, que sofrem de estresse, de insônia, né? Porque eles realmente sofrem pelas ações que eles deixaram de fazer, pelas as atividades que eles não conseguiram entregar a tempo. Então, quando a gente vê uma imagem de procrastinação, se a gente pesquisar na internet, a gente vai ver várias de pessoas dormindo em cima da mesa, aquela pilha de trabalho e a pessoa dormindo. Isso nem sempre é a verdade. O procrastinador, ele chega a ter um toque de perfeccionismo, mas ele não consegue administrar o tempo dele para que as ações de fato consigam ser realizadas a tempo e a hora. E tem vários comportamentos que nós temos no nosso dia a dia que são confundidos com procrastinação, mas que na verdade parecem, mas se diferem realmente no objetivo que eles têm, né? Priorizar é um deles.
né? Em um dia de trabalho agitado, você está com muita coisa para fazer, você pode ter várias tarefas pendentes. Se você prioriza a sua lista e trabalha sequencialmente, né? E no final do dia, você ainda não concluiu 50 tarefas, isso não é procrastinar, né? Isso é priorizar. E priorizar é uma ótima habilidade de gerenciamento de tempo. E a gente às vezes confunde, a gente às vezes se pega no que a gente não fez do que valorizar o que nós fizemos. Né? Então, priorizar não é uma atitude, um comportamento de procrastinação. E muito pelo contrário, ele se difere, porque ele é uma habilidade de gerenciamento de tempo muito importante, que se a gente conseguir priorizar as atividades mais importantes no nosso dia, no nosso trabalho, as que nos levam aos resultados, com certeza a gente vai ter muito mais dificuldade, muito mais, a gente não vai ter, né, a possibilidade de estar procrastinando na nossa vida. Adiar também é muito confundido com procrastinar. Às vezes nós adiamos uma tarefa intencionalmente, né? Isso também não é procrastinar, né? Imagine que você tem que tomar uma decisão importante, mas ainda você não reuniu todas as informações, né? E nesse caso, é melhor se adiar a sua tomada de decisão, né? Talvez você tenha um grande projeto e você ainda tem alguns meses para frente para poder entregá-lo, né? E se você deixar para começar daqui 1 a 2 dias, talvez você vai ter um computador melhor, talvez você vai ter softwares novos para poder te ajudar, né, a atingir os resultados mais rápido. Talvez você vai ter colaboradores adicionais, um que está de férias, um que pode ser contratado. E aí você adia esse início, você economiza tempo ao longo prazo, então é uma decisão sábia e não uma procrastinação. Né? Então, esses dois verbos, né? Essas duas ações, às vezes a gente confunde ela com procrastinação, mas na verdade elas são ótimos gerenciadores de tempo e decisões sábias que a gente tem que tomar no nosso dia, diante de todas as atividades, de todos os projetos que a gente tem que tá colocando, né? Tá gerando resultados com ele. Né? O mais importante é a gente examinar os nossos hábitos de procrastinação. É procrastinação? Ou você está priorizando e adiando uma ação por um bom motivo? Né? Isso é a pergunta que você tem que fazer. A todo momento, eu estou procrastinando ou eu realmente estou priorizando e adiando ações por algum motivo justo, né, e sábio, que eu vou gerenciar melhor o meu tempo? Né? Procrastinar, de fato, é quando você tem uma tarefa que é prioridade, você tem um projeto que é prioridade, que tem um tempo previamente determinado, e você o adia sem motivo. Então, quando eu realmente tenho alguma coisa que é muito importante para mim, eu tenho alguma coisa no meu dia que é muito importante, que vai me gerar um resultado, que eu preciso de estabelecer algumas ações e resolvê-las naquele dia, e eu adio sem nenhum motivo, aí sim eu estou procrastinando. E se eu conseguir fazer essa análise do meu dia, eu conseguir me organizar, eu vou saber o que eu priorizo, o que eu adio e o que eu, de fato, eu procrastino. Né? Esse é o pensamento que nós temos que ter todo dia, quando a gente inicia um dia de trabalho, quando a gente monta a nossa agenda da semana, como a gente se organiza semanalmente, quinzenalmente, da forma como a gente acha, né, que funciona o nosso dia a dia, que funciona as ações que a gente tem no dia a dia. Né? Quando um projeto é uma prioridade e você precisa e quer terminá-lo, mas se algum motivo você fica adiando ele, esse é um problema de procrastinação, porque você perde tempo, você diminui sua produtividade e você não tem nenhum gerenciamento do seu tempo. Então, isso de fato é um processo de procrastinação que você coloca, né, nas ações que você tem que fazer. Outro importante é o primeiro perfil, né, de procrastinação, a primeira atitude que você tem que tomar com as tarefas que você realiza no seu dia, é quais tarefas você tem de adiar. Né? Monte esse quadro, faça esse quadro no papel, no computador, estabeleça esses quadrantes, começando primeiro por quais tarefas você quer adiar. Né? Fazer essa lista pode ser muito útil para você vencer, né, os seus hábitos de procrastinação. Comece listando o que você adia.
e vai colocando, né, nos quadrantes todas as ações que eu adio no meu dia. Né? Eu tive um exemplo, né, dentro de uma empresa, de um empresário que eu atendi, e vários outros, mas esse em específico, ele começou a listar as tarefas que ele adiava. Ele começou a listar, né, colocando as tarefas que ele adiava, e ele percebeu que ele sempre adiava ações como escrever um e-mail, escrever um relatório, qualquer coisa que envolvia a parte escrita. E aí ele foi listando ações e foi percebendo que todas elas estavam relacionadas com a escrita. Com tudo que ele tinha que escrever, né, ou digitar, de alguma forma que ele tinha que colocar, transferir aquilo para algum papel, ele se procrastinava. E aí ele colocou isso na lista dele, né, como as tarefas que ele tinha, que ele tendia a procrastinar. E se você estiver muito estagnado, você não conseguir colocar as que você procrastina, igual esse empresário, ele conseguia definir, né, as tarefas que ele procrastinava. Se você não conseguir, comece pelas que você faz muito bem, pelas que você tem prazer em fazer no dia, pelas que você gosta de fazer. Porque aí, automaticamente, quando você coloca o que você gosta, você vai lembrar do que você não gosta. E aí você consegue, né, fazer essa lista de forma mais efetiva, né? Como que a gente tende, né, a procrastinar? Certamente a gente já conhece, né, frases de elogio, né, aqueles comentários que as pessoas fazem com a gente, ou que a gente mesmo faz, que evidenciam os aspectos positivos da gente. Mas também tem frases que nos levam à procrastinação, que evidenciam a nossa procrastinação. Frases tais como tenho muito tempo para lidar com esse projeto, trabalho melhor sob pressão. Tem pessoa que se orgulha em falar isso, né? Eu tenho uma conhecida que ela fala assim, não vou mexer nisso agora não, porque se for para amanhã, eu faço hoje. Né? E olha o sacrifício, olha o dispêndio de energia. Né? Tem uma coisa muito importante, assim, você não consegue nem comemorar o resultado que você teve, porque foi tão um sufoco, foi tão assim, ficou pronto, graças a Deus, nossa, aquele peso nas suas costas, que às vezes é um projeto grande, que você tem que comemorar, você tem que se valorizar, você tem que mostrar, e você está doido para ficar livre dele. Então, muito cuidado com essas frases, porque você acaba introjetando isso, e de alguma forma que passa a fazer parte do seu dia a dia, né? Cuidarei disso, mas primeiro eu vou, né? São frases que promovem a procrastinação, né? São sinais de aviso que você está prestes a cair na procrastinação. Aliás, tem certos comportamentos, além disso, né? Tem certos comportamentos que mostram suas técnicas de adiamento. Às vezes tem uma coisa que eu vou fazer, aí eu vou e faço outra, e isso se torna um hábito, e eu não consigo sair desse hábito. Então, às vezes é a nossa zona de procrastinação. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente está, né, nessa zona de procrastinação e nem está percebendo. Né? Essa pessoa que eu falei da pressão, ela vivia normalmente. Quando ela conseguiu colocar em prática algumas estratégias para mudar esse perfil procrastinador dela, ela falou assim, como que eu vivia sem isso? Né? Isso para mim é o normal, isso para mim é o bom, é assim que as pessoas fazem. Então, às vezes, a gente entra nessa zona e a gente, né, de procrastinação e a gente nem percebe que a gente está dentro dela. Então, muito cuidado com frases, pensamentos, né? A gente tem N assuntos aí sobre isso, né? A gente pode se alongar nessa questão do pensamento, nessa questão de como a gente se vê, do nosso autoconhecimento, mas fica aí como um alerta que às vezes nós mesmos nos procrastinamos antes do que de fato quando a gente está fazendo uma determinada ação. Né? Aquele rapaz, né, que eu falei com vocês, aquele empresário, que ele fez a lista dele e ele percebeu que o perfil dele de procrastinação era ligado a ações relacionadas à escrita. O que ele fez? Ele começou a entender como que ele fazia aquilo, né? E alguma das técnicas que ele tinha era ele sentava para escrever um projeto, ele sentava para fazer um relatório e de repente ele tinha uma vontade absurda de apontar um lápis ou de fazer um lanche.
né? E aí ele só começava a escrever depois que ele fazia um lanche. Ele só começava a escrever depois que ele apontava todos os lápis da mesa dele, depois que ele organizava a mesa dele toda, depois que ele entrava na internet e olhava algum site, olhava alguma rede social. Então, ele foi percebendo esses sinais de alerta, que o que ele fazia antes de procrastinar, antes de determinadas tarefas que ele já tinha percebido que ele procrastinava, né? Ele adorava conferir e-mail ou site de assuntos relacionados ao trabalho dele. E ele achava que ele estava sendo super produtivo, né? Fazendo isso. Mas, na verdade, ele não estava. Ele estava adiando tarefas que ele não gostava de fazer, mas que tinham que ser feitas, fazia parte do universo, né? do trabalho dele. Né? Então, nós temos que descobrir quais são as nossas técnicas de adiamento, né? Favoritas. Como que a gente adia as nossas ações que de fato têm que ser feitas, né? Quais comportamentos ou frases que faz você usar para você não se envolver naquela ação, para você não envolver naquele projeto, né? Se você escreveu a lista, né, das tarefas que você tem de adiar, escreva como você tem de adiar, né? Como que você faz isso, né? Por que você adia determinadas tarefas? E aí, diante de várias pesquisas, diante de várias descobertas, né, dentro desse assunto, nós descobrimos, né, foi descoberto que existem 5 obstáculos que são os principais motivos que nós procrastinamos, que a grande maioria de nós procrastinamos. A falta de confiança, ou você quer fazer um bom trabalho, mas você não sabe como que você faz ele, né? Você não tem confiança em fazer aquele trabalho. As distrações, né? Distrair, aí você esquece as coisas que você tem que fazer, né? Tem pessoas assim que não usam agenda, elas acreditam no poder da memória delas, né? E aí quando eu falo agenda é de papel, é digital, é um pedaço de papel de pão, é a forma como você se vê, né? A forma como você gosta de se organizar. Eu, por exemplo, eu não consigo viver sem agenda, eu preciso de agenda, até se eu vou no supermercado, eu anoto na agenda que eu fui ou que eu tenho que ir. Então, cada um, né, encontra o seu ponto aí de organização. Né? Sentir-se sobrecarregado, às vezes o seu volume de trabalho ele é colossal e você não sabe nem por onde que você começa, né? Então, isso também é um obstáculo para a procrastinação. O bloqueio criativo, né? Você tem que ter uma ideia, você tem que ser criativo, você tem que inovar, né? Hoje isso é importante, né, para você se manter no mercado, mas como eu não consigo, eu não sei fazer isso, né? Ou ter pavor àquilo que você está fazendo, né? Você odeia profundamente aquela ação que você tem que realizar. Né? E aí nós temos que descobrir quais motivos que nós nos encaixamos. Nem todo mundo vai encaixar em todos e nem todos, né? E nem todos vão se encaixar. E as pessoas vão se encaixar em 1, 2 ou algum desses 5 obstáculos. Nós temos que descobrir em quais os obstáculos no nosso dia a dia que estão mais evidentes para que nos leve à procrastinação. Né? E principalmente, além de descobrir, né, é muito bom, vamos descobrir por que nós procrastinamos. Mas que estratégias? Como que eu vou mudar os meus hábitos? Como que eu vou vencer a procrastinação? Né? É a grande pergunta e talvez por isso as pessoas ficam assim, mas tem jeito? Não tem jeito? Como que eu faço isso? E às vezes é simples, né? É questão de você partir para a prática, você aplicar técnicas que realmente te levem. Primeiro identifique como, depois por quê e quais os obstáculos que estão te levando a procrastinar. E aí aplique técnicas dentro de cada um desses obstáculos. E é isso que eu quero falar um pouco agora com vocês, né? Trazer para vocês essas técnicas, como que a gente pode tá evitando esses obstáculos ou trabalhando esses obstáculos, né? Quando a gente tem consciência, quando as nossas dificuldades, os nossos pontos fracos, os nossos obstáculos procrastinadores são conscientes, é muito mais fácil da gente trabalhar, é muito mais fácil da gente lidar com o que a gente conhece. Então,
Quando a gente passa por cada um desses 5 e ver técnicas para cada um desses 5, a gente abre o nosso horizonte, a gente abre a nossa mente, né? Então, vamos lá. O primeiro obstáculo é a falta de confiança, né? Quando as pessoas comparam as tarefas que elas evitam com as que elas nunca escreve muito mal, ao incluir, quando você colocar esse documento, as pessoas forem ver esses documentos, forem ler esse documento, elas vão perceber que você escreve muito mal, né? E aí ele foi percebendo que ele procrastinava também por falta de confiança e habilidade. E aí, o que ele fez? Ele entrou para aulas de redação, ele contratou uma professora particular de português, redação, e ele começou a reforçar essas habilidades que ele não tinha. E isso melhorou consideravelmente a autoconfiança dele para a escrita, né? Essas aulas, elas foram extremamente úteis, né? Nós acompanhamos esse processo também, a gente estava como consultores na empresa, e a gente percebeu, assim, a capacidade dele de escrita aumentou muito, mas ele ainda continuava achando que ele escrevia muito mal. Nós temos muito disso, né? Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça, nós, seres humanos, sempre achamos que a gente está faltando alguma coisa, né? E aí ele continuava ouvindo aquelas vozezinhas, você escreve muito mal. E aí o que ele fez? Ele começou mentalmente a substituir essas mensagens. E ele passou a pensar da seguinte maneira: olha, eu tenho novas habilidades, o relatório que eu faço toda semana para o meu chefe, né, ou para a minha empresa, é uma ótima oportunidade para implementar essas habilidades novas que eu estou ganhando com essas aulas de português e redação. E ele dizia, olha, eu ainda estou aprendendo, a minha escrita ainda não é 100%, eu ainda não sou, né, um grande escritor, eu não sou ainda eu ainda não tenho uma grande afinidade com a escrita, mas eu sei que nem todo mundo nem todos nós somos perfeitos, eu cometo erros, mas eu sei que todo mundo comete, então pelo menos eu vou tentar. E esse eu vou tentar, eu vou fazer, eu mesmo sem eu conseguir, mesmo sem eu saber que eu tenho todas as habilidades, que eu ainda estou em formação, eu vou tentar. E isso é um grande passo para o procrastinador. Tentar, fazer, né? Dar o passo. Isso é muito importante, né? Os procrastinadores, eles tendem a definir também metas muito altas, né? Eu não faço isso, eu vou colocar metas muito altas, metas muito irreais, né? E talvez seja necessário se revisar algumas metas que você estabelece para si mesmo, né? Defina metas mais realistas, né? O lema do procrastinador é aquela velha frase, né? Produção antes da perfeição, né? Antes feito do que perfeito, né? Ainda mais no mundo de hoje, né? Isso hoje é muito comum nas startups, né? Faça, coloque na cara, né? Vá para a prática e aí você vai melhorando continuamente, né? Você vai colocando. Isso tem que ser o lema dos procrastinadores. Como eu disse lá no início, tem muito procrastinador com tendência perfeccionista. E, né, por mais que isso seja diferente para nós ouvirmos, mas, então, lembre que a produção vem antes da perfeição. Isso é muito importante quando a gente pensa em algum comportamento nosso procrastinador, né? Escrever ajudou muito aquele empresário, né, que eu estou citando como exemplo, a satisfação também. Ele viu que ele podia concluir um projeto, né? Ele viu que cada etapa do projeto concluída gerava sucesso, né? Então ele começou a visualizar os sucessos. Como que eu vou me sentir depois que eu fizer determinada
ação que eu procrastinava? Como que eu vou me sentir quando eu entregar aquele relatório, quando eu entregar aquele e-mail, quando eu passar aquele e-mail, né? Visualize sempre o seu sucesso, né? E imagine uma conclusão bem sucedida, né? Que isso provavelmente vai te ajudar na sua procrastinação, ok? O outro motivo que nós colocamos, né? O outro obstáculo que nós colocamos, e aí, né? A frase de efeito, né? A frase que tem que ser o lema dos procrastinadores, né? Que é a produção antes da perfeição. O outro motivo, o outro obstáculo são as distrações. Crie um ambiente de trabalho. Se você se distrai, né, crie um ambiente de trabalho ideal. Organize sua área de trabalho, feche a porta ou sente-se de costa para as pessoas que passam, né, na sua sala. Se você tem que realizar um projeto, olhe o lugar onde você está realizando. Às vezes, um outro lugar vai te fazer manter o foco. Se você trabalha numa sala com muitas pessoas e precisa de se concentrar, talvez fazer esse projeto em outra sala, ou na sala de reunião, ou em casa, né, conversando, de forma que isso seja possível dentro da sua empresa, né? Crie o seu ambiente de trabalho ideal, né? Outra coisa, use as distrações que te tiram, né, do seu foco, que contribuem para a sua procrastinação como recompensas. Então, se você gosta de apontar os lápis, se você gosta de arrumar a sua mesa, se você gosta de fazer um lanche, vire e fale assim, olha, eu vou trabalhar 30 minutos nesse projeto, eu vou total 30 minutos focado nesse projeto e depois eu vou poder ir lá na geladeira, e depois eu vou poder ir lá na padaria, e depois eu vou poder apontar todos os lápis da minha mesa, e depois eu vou poder organizar a minha mesa. Né? Se um colega seu chega para você e quer te contar como que foi o final de semana, né? Isso vai te distrair, isso vai tirar a sua atenção, converse com ele, fala assim, olha, eu preciso de 30 minutos para terminar esse meu projeto. Aí depois, como recompensa, você bate um papo com ele, como foi o final de semana dele. Então, use cada distração que você tem como recompensa. E aí você vai conseguir manter o foco melhor, porque você só vai ter a recompensa se você tiver realizado alguma ação dentro, né, do seu perfil de procrastinação. Então, use essas distrações também como recompensa. O outro obstáculo que a gente tem, né, o terceiro obstáculo, que é um outro grande motivo para as pessoas procrastinarem, é a enorme tarefa que elas têm, a enorme tarefa que as persegue. E aí tem pessoas que ficam paralisadas, porque elas acham que não vai ter solução, não adianta, se eu correr para lá, tá pegando fogo, se eu correr para cá, eu morro afogada, e as pessoas não sabem nem o que elas fazem. Né? E há algumas estratégias que a gente pode usar, caso você esteja, né, com esse obstáculo como definido, que é o que te leva às suas ações procrastinadoras. Divida o seu projeto em tarefas menores, projeto grande em tarefas menores. E aí você vai ter etapas diferentes, centenas de etapas diferentes dentro de um mesmo projeto. Aí você vai selecionar algumas dessas etapas no seu dia a dia e vai continuando ou se organizando com elas até você finalizar esse projeto. Né? Essa estratégia, ela é uma das mais eficazes que tem, né? Porque você consegue, de fato, selecionar pequenas tarefas de uma longa lista, né? E todo dia ir ticando. Né? Todo dia você vai dando um ok ou vai ticando aquelas tarefas. Quando você percebe dentro do seu cronograma, dentro da sua organização, você finalizou aquele projeto. Né? Defina prazos intermediários também. Né? Antes de iniciar um grande projeto que você está estagnado, defina prazos intermediários. Isso também é muito importante para evitar, né, para te ajudar a concluir o seu projeto. Né? Foi feito um estudo com 3 grupos, né, na MIT dos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos, e 3 grupos foram convidados a realizar um projeto de correção de um livro, né? E eles sabiam que eles ganhariam mais por cada erro que eles encontrassem, mas também eles seriam punidos por cada dia de atraso. Então, eles ganhariam mais pelos erros, mas teriam que pagar pelo tempo de atraso, cada dia de atraso na entrega. E o que eles perceberam foi o seguinte,
que o grupo foi o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. O grupo 3, ele só tinha um prazo, tem que entregar daqui 3 semanas aquele trabalho. Aí o que aconteceu? Eles conseguiram achar 70 erros, mas eles conseguiram entregar com 12 dias de atraso, né? O grupo 2, ele estabeleceu prazos por conta própria, ele estabeleceu prazos intermediários por conta própria. Ele detectou mais erros que o grupo 1, 104 erros, e entregou com 6 dias e meio de atraso, né? Houve um atraso, mas não tão grande, igual ao do grupo 1, praticamente metade do tempo. O grupo 3, ele foi definido para ele que ele tinha prazos intermediários semanais. Durante as 3 semanas, eles tinham que entregar passos desse projeto. E aí eles encontraram mais erros, 136 erros, fizeram o melhor trabalho, né, porque eles acharam mais erros, e eles entregaram com algumas horas só de atraso, meio dia de atraso, o que, se você comparar com o grupo 1 e com o grupo 2, é praticamente nada em relação a atraso, né? Então, o que isso significa? Né, que você precisa definir prazos intermediários, né, que isso vai ajudar você a cumprir o prazo final e trabalhar muito mais eficaz, né? Tem alguém, é muito importante quando a gente tem um projeto, a gente tem uma ação, a gente tem alguma coisa, a gente prestar contas. É muito bom isso também nos ajuda muito, né? Ter um colega ou ter um chefe e comprometer-se com entregar o trabalho gradualmente para ele, né, antes da data final. Isso vai ajudar você também a se sentir menos sobrecarregado, porque o que nos sobrecarrega é pensar no montante. Se a gente pensa em ações menores, a gente se sente menos sobrecarregado e a gente consegue, de fato, atingir o nosso objetivo dentro do prazo e da qualidade que é necessário, né, nos dias de hoje em relação ao nosso trabalho. Ok? O próximo obstáculo que a gente tem é o bloqueio criativo. Né? E às vezes a gente quer concluir um trabalho, quer concluir uma tarefa, mas a gente está cansado, né, das tarefas pendentes, mas a gente não tem ideia. A gente não sabe como que a gente pode ser criativo, como que a gente pode inovar, que ideia que a gente pode colocar no papel, como que a gente pode fazer aquilo de uma forma melhor, né, mais prática, atender o nosso cliente de uma forma mais diferente, né, eficaz, mais efetiva. E aí, procure sempre mudar o seu método ou o seu local de trabalho. Então, se você passou a tarde inteira no seu escritório, vai dar uma volta, né? Se você trabalha só no computador, usa de vez em quando o lápis, o papel ou aqueles quadros, né, que você escreve com marcadores, né? Se você trabalha sozinho, compartilhe suas ideias com outras pessoas, né? Aí, provavelmente, a criatividade que você está procurando, ela vai aparecer, né? Lembre que, né, a gente falou isso, né, agora há pouco, o procrastinador, ele geralmente estabelece metas muito altas, né? E se você decidiu ter uma ideia engenhosa e criativa, às vezes basta só você fazer seu trabalho. E você está lá no mundo da imaginação e às vezes é só você ir para a prática, né? Lembrando de novo, né? O lema do procrastinador nada mais é do que produção antes da perfeição para algumas ações, né? Que ele procrastina. Então, defina metas mais realistas para o seu trabalho. Às vezes você está exigindo um nível de criatividade, um nível de inovação que é mais rápido, fácil, eficaz se você for para a prática e fazer. Né? Às vezes é muito mais simples do que você está pensando. Né? O outro obstáculo é ter pavor ao projeto. Né? E aí, recompense-se. Né? Recompense por estar fazendo aquele projeto, né? Por concluir aquele projeto. Né? Se você avançar um pouco naquele projeto, te dê uma recompensa. Se avançar muito, te dê uma recompensa maior. Né? Essa estratégia vai te ajudar a vencer muito a sua procrastinação, porque a recompensa vai ser o seu prêmio por ter feito aquela atividade. Então, às vezes é a realização de pelo menos uma parte do projeto. Mas aí você vai se recompensando ao longo do projeto. Ah, então se eu quero tal coisa, mas só depois que eu fizer determinada ação. E aí eu faço aquela ação e me recompenso,
depois, né? Promessa de 10 minutos, né? Isso também ajuda muito. Comprometa a trabalhar naquela atividade por pelo menos 10 minutos, né? E aí coloca um alarme para tocar depois desses 10 minutos, e aí você para e pensa. Se ainda odeia aquela tarefa que você está fazendo, ou foi só você começar, foi só você colocar em prática a terrível tarefa que você tinha que fazer, e você viu que ela não era tão ruim assim, né? E aí dos 10 você passa para os 30, e aí você parte para finalizar, né, aquele projeto. Então, faça essas pequenas promessas e avalie o seu novo olhar sobre aquilo que você está fazendo. Se realmente, de fato, ela é tão cruel, ela é tão massacrante, ela é tão odiada assim, ou dá para você colocar em prática e finalizar aquilo, né? E colocar aquilo como rotina, seja o que for que você esteja procrastinando, né? E comprometa-se, né? O compromisso, ele tem uma grande... foi feita uma grande pesquisa em relação ao compromisso, né, ao comprometer-se com as coisas, que é o seguinte: 2 grupos, eles foram convidados para exercitar, para fazer academia, né? E aí o primeiro grupo, ele só recebeu isso, né, que ele tinha que no final de 8 semanas estarem todos os 18 participantes continuar exercitando, estarem todos os 88 participantes exercitando. E aí o que perceberam? Que esse primeiro grupo, apenas 18 conseguiram finalizar esse projeto. Dos 88, apenas 18 conseguiram, no final das 8 semanas, ainda estarem na academia se exercitando. O segundo grupo, eles falaram a mesma coisa, que eles teriam que passar 8 semanas exercitando, mas eles fizeram que cada um colocasse R$100 antes. E eles só reaveriam esse dinheiro caso eles continuassem até o final das 8 semanas. E o que se percebeu? Que realmente, de fato, os 88 participantes estavam até o final do projeto. Então, envolver dinheiro também mexe com a mente das pessoas. É algo que é muito motivador. Você pode discordar, tem outros princípios, tem outros valores, mas o dinheiro é uma motivação. Então, com tudo que você se compromete de uma forma muito mais eficaz ou com alguma outra coisa que não seja o dinheiro, né, como foi o caso dessa pesquisa, você com certeza você vai até o final, a tendência é você ir até o final do projeto, porque tem alguma coisa em jogo nesse resultado, né, nessa finalização desse projeto ou dessa ação que você não pode, né, mais procrastinar. O instrutor de liderança, né, o Paul Thomas, ele levou essa pesquisa a um outro nível. O que ele fez? Muito interessante e eficaz o pensamento dele. Ele fala que você dê uma quantidade de dinheiro que você queira recuperar. Entregue esse dinheiro para um amigo seu. E fala com ele o seguinte, que você só vai reaver esse dinheiro se você entregar o projeto tal ou se você começar a fazer as ações que você vem procrastinando em tal tempo. E aí ele vai ser o controlador desse dinheiro seu. Se até a data você conseguir apresentar o projeto e tiver tudo ok, parabéns, né? Você vai recuperar o seu dinheiro. Mas caso não, ele vai poder fazer o que ele quiser com o seu dinheiro. Ele vai poder doar para uma instituição em que você não acredita, ele vai poder doar para alguém que você não concorda, né? Que merecia estar recebendo esse dinheiro, né? Provavelmente vai ser igual o caso lá da academia. Você vai conseguir realizar esse seu projeto, porque tem comprometimento. Você comprometeu alguma coisa que é muito importante para você, né? Eu tenho um caso de uma empresa em que a empresária fez isso e ela tinha que fazer 15 relacionamentos profissionais naquela semana, né? Relacionar a empresa dela. Eu tinha que relacionar com clientes, com fornecedores, pessoas que eram importantes para a empresa dela. E ela, de fato, não conseguiu. E aí, o dinheiro foi para uma instituição, né, para um órgão, né, uma empresa que ela não acreditava nos valores, não acreditava no que aquela empresa, aquela instituição fazia, mas o dinheiro foi todo para lá.
provavelmente vai ser muito difícil agora ela perder algum prazo. Isso mexeu muito com ela, né? Ela tinha se comprometido, mas não conseguiu. Então, comprometa-se e vê que você vai ter resultados muito mais positivos, né? E por fim, né, sempre, como todo objetivo, como todo projeto, como tudo que você tem que fazer na sua vida, né, crie plano de ação, né? Monte um plano de ação. Né, escreva, se você veio até aqui, né, se você definiu os seus obstáculos, se você entendeu as estratégias para cada obstáculo, crie o seu plano de ação. Né, confira o seu perfil, né, de procrastinação que você faça o seu perfil, né, de procrastinação, dentro disso que a gente conversou hoje um pouco, né, e complete com o seu plano de ação. Adicione as tarefas que os motivos que te levam, né, a procrastinar, identifique as estratégias que vão te ajudar a superar esses obstáculos, né? Então, de um lado você coloca qual obstáculo que você acredita que você tende a ter mais, né, dos 5, e quais as estratégias dentro das que a gente falou, ou outras, né, que você acredita que vai conseguir trabalhar essa sua procrastinação, né? Todo hábito de procrastinação, ele pode ser vencido através dos seus esforços, né? Não existe nada, né? Nós já aprendemos isso ao longo da nossa vida, não existe nada sem resultado, nem sem ação. Né? Não existe nada que a gente não se envolva, se a gente não quiser. Né? Então, trabalhe muito isso. Um dos grandes detalhes da procrastinação, e por isso tem como ela ser vencida, é que ela está muito baseada, né, em várias coisas da nossa vida, no autoconhecimento. Né? Como gestora de pessoas, como consultora de empresas, a gente percebe que as pessoas elas não têm o autoconhecimento. Né? E quando elas adquirem esse autoconhecimento, seja através de cursos, de treinamentos, de feedback, de mentorias, de testes, né? de descoberta desse autoconhecimento, as pessoas se tornam muito mais capazes, muito mais eficazes, porque aí elas têm consciência do que é de fato importante para ser mudado, né? Que pontos devem ser melhorados, que os gaps que eu estou deixando passar, né? Se a procrastinação tem a ver com a administração do tempo, tem a ver com organização, como que eu estou fazendo isso no meu dia a dia, né? Tudo tem solução, desde que a gente coloque de fato em prática. Né? Não adianta a gente identificar o obstáculo se a gente também não identifica as estratégias, se a gente também não parte para o plano de ação. Então, fica aí, né? A procrastinação, ela é um tema que ele é um bicho, parece um bicho de 7 cabeças, né? Parece uma coisa que faz parte de um mundo fora de nós, mas muito pelo contrário. É a forma como nós nos enxergamos, é a forma como nós lidamos com o nosso dia a dia, né? Muitas pessoas passaram por um momento tumultuado aí, que teve que priorizar atitudes, priorizar ações, priorizar comportamentos no seu dia a dia, até para manter a sua empresa, né, funcionando e presente no mercado, né? E cada vez mais vão ser as nossas estratégias de melhoria dos nossos pontos a melhorar, que vão nos levar a ser pessoas melhores, a crescer profissional, pessoalmente, né? A procrastinação, ela está tanto no profissional quanto no pessoal. É as nossas ações, é as nossas atitudes, né? E nós somos um só. Então, me despeço, né? Agradecendo. Tá aí o meu e-mail, o site da Unigerente, quem quiser conhecer. Estamos à disposição. Espero que tenha sido feito entendida, né? E foi muito prazeroso estar compartilhando com vocês, né? Tem muita coisa ainda a conhecer, a entender sobre as procrastinações, sobre os hábitos, né? Mas eu espero que tenha sido valioso nesse momento. Josiane, muito obrigada. Quanto conhecimento novo que a gente teve agora, né? Quantas técnicas, quantas colocações que eu acredito que muita gente que está nos assistindo agora pensou, nossa, isso acontece exatamente assim comigo e eu nem sabia que alguém já tinha estudado, já existia uma técnica para ajudar. Então, quanto conhecimento que traz resultados para a nossa vida, né? Eu tenho certeza que quem implementar essas suas dicas, implementar um plano de ação, colocar as ferramentas em prática, vai ter um pouco mais de agilidade nas suas atividades para vencer
esse monstrinho chamado procrastinação. Sim, com certeza. É aquilo que eu disse, né? Parece que não faz parte da nossa vida, não tem solução, né? Mas está aí, né? Tá aberto aí a novos conhecimentos, a novas técnicas, é só colocar em prática. Sem dúvida. E, Josiane, uma dúvida para você. Nesse momento de pandemia, com tantas pessoas trabalhando em home office, trabalhando mais de casa, você tem notado que as pessoas se preocuparam mais com a procrastinação, ocorreu mais, né? Aqui no nosso estúdio da Virada Empreendedora, a gente conversava sobre isso. Como que às vezes no home office, principalmente quem não tem como escopo de trabalho ser no home office, como que isso é um pouco mais difícil para vencer. Você tem notado algum aumento, uma tendência maior, mais pessoas comentando sobre isso? Sim, por isso até que eu quis trazer esse tema, né, quando o Felipe me convidou, porque realmente é muito perceptível o aumento da procrastinação, né? As pessoas, igual eu disse no início, as pessoas tiveram que adiar projetos, as pessoas tiveram que se refazerem, né? Muitas pessoas tiveram assim que largar as suas empresas ou estar inovando, né? A questão da inovação, a questão da criatividade. E a nossa tendência é ir para nossas... Parece que a conexão da Josiane ficou um pouquinho instável agora no final. Vamos só aguardar um minutinho para ver se retorna. Esses problemas de conexão em alguns momentos acontecem, né? A internet... Oi, Josiane. Vendo? A internet está... É um dos problemas da pandemia, a internet também. A estabilidade, né? Mas eu percebo sim, Sandra, muito perceptível. As pessoas estão, quanto mais atitudes procrastinadoras, mais estão colocando para debaixo do tapete. Até porque foi um momento muito novo, né, de adaptação. Então a gente tende a nos segurar no que é conhecido, no que a gente tem mais condições de lidar. Né? E a procrastinação é uma das coisas que as nossas ações procrastinadoras, a gente tende a já querer ficar livre delas. Imagina quando a gente pode estar num cenário novo, totalmente imprevisível. Né? Então, esse aumento foi muito... A administração do tempo como um todo foi uma das competências mais exigidas nessa pandemia, né? Segundo a minha percepção. Com certeza, Josiane. Então, é um desafio que a gente vai enfrentar, né? Ele existe e agora com as ferramentas fica muito mais fácil. Teremos contato com ele durante toda a nossa vida profissional e agora também colocar em prática essas soluções para atrapalhar menos os nossos resultados e a conquista dos nossos objetivos. Com certeza. Te agradeço e estou à disposição aí de quem quiser, né, continuar esse bate-papo ou aprofundar mais um pouco. Estamos aí para contribuir, né, e compartilhar conhecimento sempre. Com certeza. Queria convidar todos que estão nos assistindo para acompanhar as redes sociais da Unigerente, né, os conteúdos que são compartilhados, mas um grande parceiro da Atitude Empresarial de muitos anos, né, Josiane? Sim, agora, o Felipe é um grande amigo. Eu queria muito agradecer a sua presença, a presença do Júlio, que esteve conosco na madrugada também. Sim. Obrigada, Josiane. Um bom dia e bom trabalho. Obrigada. Para vocês também aí, parabéns, né? Já é um sucesso já e estamos juntos. Obrigada.